Olá, aquele abraço, bom dia. Estamos começando aqui o TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Um abraço ao pessoal da Ultra aí, na Félix Mendonça. Um grande abraço para vocês. Olha, Itabuna e Ilhéus, as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, ligadas no TVI. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos assiste também pelo nosso portal tviplay.com.br. Lá você encontra tudo o que está acontecendo agora na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Notícias atualizadas minuto a minuto. É só você apontar o celular para o QR Code que está aqui na sua tela e você vai ter acesso ao maior portal de notícias do Brasil, Jornal à Tarde, nosso parceiro, tá bom? Lá também você vai encontrar produtos inéditos aqui da TV, no nosso stream. É só você clicar no botão stream e você vai ter lá uma série de documentários. Em breve vamos ter filmes também e minisséries. Tem também tudo sobre a nossa programação e sobre o comercial da TVI, tá bom? Tudo que você precisa saber está no tviplay.com.br, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente também está ao vivo no YouTube. Nosso canal no YouTube é TVI Oficial. Lá você encontra também toda a programação da TVI, tá bom? Siga a gente nas redes sociais. E se você quiser participar com a gente, pode ser pelo chat do YouTube ou pode ser pelo nosso WhatsApp. O Cássio vai botar aí na tela e você pode entrar em contato com a gente com mensagem de texto ou de vídeo, tá bom? Grave uma mensagem no horizontal e mande para cá que a gente vai publicar aqui no nosso programa, tá bom, gente? Muito obrigado, então. Hoje é quarta-feira, vocês sabem, é o dia que tem o PQP com a jornalista Maria Antonieta. Toné? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Muitas novidades, muitas coisas acontecendo no Brasil. Realmente hoje é o dia D. A gente vai ter notícias sobre a reunião que a Casa Branca vai ter com o deputado Eduardo Bolsonaro, foi marcado para hoje. Temos que falar também aqui a nível local sobre o vandalismo que está ocorrendo aqui em nossa cidade, nas praças, que agora foi o alvo dos vândalos, foi a praça do pastor Hélio Lourenço, ali no Góes Calmon. Vamos falar também sobre a cassação dos deputados que estão pedindo, quer dizer, o governo, os deputados que estão pedindo do governo, os deputados do PT estão pedindo a cassação dos deputados que fizeram um motim. Eles inventaram que é motim, que eu não sei, aquele protesto que invadiram a Câmara e sentaram na mesa do presidente, etc. Vamos falar também sobre a questão do aeroporto, que não sei se vocês estão sabendo que vai ter um aeroporto, poderá ter um aeroporto novo para a região que poderá ser aqui, dentro dos limites geográficos de Itabuna. E tem também uma pesquisa aí que dá CM Neto lá em Ilhéus, batendo forte com 50 e tantos %, e Jerônimo com 20 e poucos, né? E também a COP30, que é outra história também, 25 países assinaram uma carta pedindo a mudança do local da sede da COP30 de Belém para São Paulo, ou Rio. Barbosa. Olha, e você que nos ouve aqui, eu quero te desejar um bom dia, uma ótima quarta-feira e ficar conectado conosco até o restante do nosso programa. Agora, antes de iniciarmos aqui as nossas notícias do dia, a gente vai para a previsão do tempo. Já que aqui na nossa sede, em Itabuna, o tempo amanheceu aí, olha, ensolarado. As últimas semanas eram ali um frio, uma chuvinha, esse tempo de inverno, mas que agora o sol resolveu aparecer e a gente vai ver como fica por aqui. Olha, Itabuna nesse momento marca 26 graus com a máxima de 28 graus. A previsão tem sim condições nubladas hoje por volta das 14 horas. Então, entre ali 11 horas, meio-dia, pode sim ter ali algum ventinho, aquele ventinho gostoso já para refrescar o dia, mas pode ser que fique mais nublado à tarde. Mas não tem previsão de chuva para hoje. Ilhéus aqui a terra de Jorge Amado, 25 graus nesse momento, solzão por lá. A máxima chega também a 28, condições nubladas a partir das 14 horas também, com rajada de vento, então, a 19 km por hora. E a gente sabe, Ilhéus tem ali, né, a praia, aquele tempo gostoso e pode sim, então, vir a formar chuva, nuvens carregadas e que pode também trazer aqui para Itabuna. Então, o final de semana pode sim ter chuva aqui em Itabuna também.
Você que nos assiste aí de Itajuípe, Ibicaraí, Uruçuca. Itajuípe nesse momento marca 25 graus, máxima de 28, predominantemente nublado. Tem sim condições também de nuvens ali por Itajuípe. Tem também condições de vento a toda tarde. Você que nos assiste aí então de Uruçuca. Uruçuca está com 25 graus nesse momento, máxima de 28. É esperado sim uma chuva no final de semana, então entre Itajuípe e Uruçuca pode sim vir a chover no final de semana. Vitória da Conquista, nesse momento marca 20 graus, nublado, máxima de 24, condições nubladas então por todo o dia, há rajadas aí de vento a 25 km por hora. É esperado chuva a partir do final de semana. Então, na sexta, o tempo volta ali em Vitória da Conquista a ficar um pouco mais frio. Chuva também. No sábado é esperado chuva. 35% de chuva. Você que nos assiste aí, então, de Itacaré, o nosso paraíso baiano, 25 graus, máxima de 26. Rajadas de vento também a 19 quilômetros. Pode chover, sim, na sexta e sábado, ou seja, final de semana vai ser aí de chuva no litoral. Você também que nos assiste de Ibicaraí, 24 graus nesse momento, marcando em Ibicaraí, aquele mormaçozinho entre nuvem e sol, o sol aparecendo ali em Ibicaraí. Entretanto, há sim condições de chuva em Ibicaraí, principalmente na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira tem 45% de chuva para Ibicaraí, então o tempo vai dar mais uma esfriada, vai virar no final de semana. Você que nos assiste também de Serra Grande, Canavieiras. Serra Grande, Canavieiras também aqui. Um beijo para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Serra Grande nesse momento marca 25 graus, pouco nublado. Condições nubladas ali a partir das 13 horas. Não é esperado chuva para hoje, hein? Não tem chuva hoje em Serra Grande, então o sol vai estar gostoso, bonito. Para quem quiser aproveitar essas trilhas belíssimas que tem. Você de Canavieiras, a terra do Gaiamum, você nos assistindo, 25 graus nesse momento, a sensação térmica em Canavieiras e a máxima pode chegar então a 27. Há condições chuvosas por volta de meio-dia, então tem 15% de chuva meio-dia, a partir das 14 já passa para 35%. Então, à tarde vai chover sim em Canavieiras. Você que nos assiste aqui, olha, um beijo carinhoso. Manda aqui também pra gente a sua cidade, de onde você está nos assistindo. Por quê? Porque todos os dias a gente traz aqui o clima-tempo e, claro, você fica ligadinho, sabendo aí, já se coloca o guarda-chuva, a roupa também que coloca, aquele casaquinho para correr desse tempo frio, dessas viroses. Agora eu vou voltar aqui então com o Barbosa. Ok, Pérola. Estou aqui ao lado de dois diretores da ABB, o Artaban Éder e o Tostão, como é mais conhecido, o professor Tostão, ele que já trabalhou aí, né, por anos na Secretaria de Esportes, ministra aula de tênis aí, já participou da diretoria do Grafiuna e agora faz parte da diretoria da ABB. Bom dia, Artaban, bom dia, Tostão. Obrigado por terem vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Muito bom estar com você aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Bom dia, Barbosinha. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui na TVI. Ok. Bom, eu convidei os dois aqui para falarem sobre o evento que vai acontecer, né? Dia 16 e 17 de agosto em Valença. A ABB vai estar lá participando, Artaban? Sim, a GEMAB, né, que é os Jogos Micro-Regionais da ABB. E dias de 16 e 17... tudo pronto, foram meses de treinamento, as equipes se preparando aí, né? A gente vai com 4 modalidades de futebol, futebol livre, futebol master, que é acima de 40, super master acima de 50 e o hiper master acima de 60. E vamos também com o tênis e o xadrez e o dominó. Essas são as modalidades que Itabuna vai representar lá em Valença. Ok, Tostão, Itabuna, né, como outras modalidades, já teve no auge também do tênis, né? A gente tinha aqui a Gilca, que veio de Salvador, né? Teve uma academia que hoje virou clube.
o Grapiúna Tênis Clube, né? O nome já dizia, né? Era um clube de tênis, embora passou um tempo sem quadra, depois teve a quadra de tênis. Como é que está hoje essa modalidade aqui na cidade? A Vila Olímpica tinha uma quadra, inclusive profissional, né? O tênis em Itabuna hoje, Barbosa, acrescentando mais aí o Cidadele, né? Agora tem o Cidadele, mas ali é mais voltado para os moradores, né? Exatamente. Os condôminos têm aulas grátis, né? E jogam lá e fazem eventos, fazem torneios. São 3 quadras de tênis, né? Bacana. E temos também o Clube do Tênis, como você falou aí, que foi uma área que Gilca, né? A professora Gilca, que tinha a academia dela lá. Aí, na época, compramos na mão dela. E hoje tem 3 quadras de tênis de saibro, entendeu? E a ABB, como a gente também conseguiu fazer uma quadra de tênis, na época de Paulo Mesquita, e meu amigo Marco Galera, né? Marcão, que juntou com ele, me pediu, aí foi lá e fizemos uma quadra. Na época que Fernando Gomes também foi candidato, eu e um amigo meu pedimos lá em Célio, no parlamento, pedimos ao Fernando para fazer uma quadra de tênis, se ele ia reformar a Vila Olímpica, fazer uma quadra de tênis. E ele fez 2 quadras de tênis na Vila Olímpica. Uma era mista e outra era só de tênis. Só de tênis, exatamente. Uma era polivalente, né, como diz. E o Grapiúna também, que na época eu pedi a Eli, na época que seria presidente, para fazer uma quadra de tênis, que Grapiúna Tênis Clube tinha que ter uma quadra de tênis. Tinha um nome e não tinha quadra. Exatamente. E aí conseguiu fazer uma quadra de tênis lá, né? A Tele Bahia também, na época, tinha uma quadra polivalente também. Inclusive, eu comecei dando aula lá na Tele Bahia. Você retorna aqui, viu, Cássio? Pode falar, Tristão. Pode falar, né? E também... Então, nós já tivemos aqui, 6 quadras de tênis simultaneamente, né? Hoje tem mais por causa do condomínio, né? Mais do condomínio, exatamente. Mas publicamente, hoje, eu acho que a gente não tem mais. Pública não. Acabaram, na Vila Olímpica, acabaram as quadras de tênis. É uma pena, né? É uma pena. Podia ter uma quadra pública. Mas, enfim, quem quiser participar, sendo sócio da ABB, vai poder, né? Pode sim. O ABB está aberto para associado, inclusive... Sábados, domingo e feriado eu não dou aula lá. Exatamente por isso, né? Para o associado jogar, né? Tem também lá no Clube do Tênis, é associado. Eles podem se associar e jogar. Certo. E no Cidadele compra um terreno, né? Claro, e aí joga também. Joga todo dia, se quiser. Todo dia. Mas tem aula tanto no Cidadele, no Clube do Tênis, e ainda continuo dando aula, apesar de aposentado, aí continuo dando minhas aulas na ABB. E como é que está o esporte de modo geral? Porque a ABB também já revelou atletas na natação, né? A gente teve uma história aí de muitos atletas que passaram pela ABB, ganharam troféus por aí afora, né? Inclusive no veterano, como foi até a ex-presidente, né? Que ganhou várias medalhas, né? A esposa do João Xavier, né? Dona Maruzzi Xavier. E como é que está hoje essa questão das demais modalidades? Porque outro dia eu estava comentando aqui que a gente tem uma Vila Olímpica de fazer inveja a muitas cidades do interior do Brasil. Com certeza. Cabe 6 mil pessoas, né? Ou pelo menos cabia antes da reforma. E a gente não vê muita prática do esporte assim, em torneios, eventos grandes, né, Tostão? É verdade. A Vila Olímpica é uma coisa mais assim, né? Como eu sempre digo, eu acho que os secretários que o prefeito deveria escolher, isso é uma opinião minha, claro, né? Teria que ser específico de cada modalidade. Por exemplo, teria que ser um secretário de esporte, teria que ser um professor, um cara que uma pessoa ligada ao coisa. Nada contra Alcântara, que é grande amigo. Mas o Alcântara é uma boa pessoa, exato. Tudo, então, às vezes... Ele é mais ligado ali à galera do futebol, né? Mas não tem uma ligação com as outras modalidades. Mas deveria nomear ali para os cargos de diretores, né? Como tinha antigamente, né? Tinha Paulão, exatamente. Não sei se ainda está lá, mas tinham professores ali, né? Exatamente. Nas respectivas áreas, exato. Né? E aí movimentaria muito mais as modalidades, entendeu? Na ABB a gente tem assim... Por exemplo, eu sou o vice-presidente de esporte e tem Gilmar, que é o diretor de futebol. Aí eu com o Sérgio Azevedo, que é o presidente, nós conversamos com relação a isso, para que se colocasse uma pessoa diretamente para o futebol. Já que o futebol existe uma quantidade muito grande da participação dos ABBs.
mas eu não deixei de fora as outras modalidades. Inclusive a gente iria também com o sinuca, e a Itabuna não falou aí, né? Sim. Mas o sinuca, houve um problema lá na BB lá de Valença, não tem mesa de sinuca lá. É? Não tem. E iria também com o vôlei de areia, tanto no masculino como no feminino, mas o rapaz do masculino que iria, se adoeceu. Adoeceu e não pôde ir. Entendeu? Já estava tudo certinho para ir, não adoeceu. E o feminino, houve um problemazinho aí que geralmente Ilhéus pega muita gente de Itabuna para participar por lá. E o time feminino de Ilhéus é todo de Itabuna. É Itabuna por Ilhéus. Exatamente. Então a gente vem movimentando muito a ABB com relação a isso. É uma preocupação muito grande da nova diretoria, de movimentar todos os esportes, não só o futebol, entendeu? Que inclusive, falando também da natação, né? Dona Maruz vem competindo, agora mesmo foi competir esse ano ela continua no Brasil, continua competindo, voltou cheio de medalhas. Nós temos o professor Josiane, que continua fazendo um grande trabalho na natação da ABB, entendeu? Com vários e vários atletas, entendeu? E fazendo competições também. Bacana. Ataban, qual a expectativa então da ABB? A GEMAB quer dizer Jogos Micro-regionais. Micro-regionais, né? Qual a expectativa de vocês assim de conquista de título, né, nesse evento? A expectativa, assim, o trabalho foi feito, as equipes fizeram treinamento, né, durante meses aí. A logística também foi muito bem feita, que foi nosso amigo Tostão que fez. A gente vai sair daqui na sexta-feira à noite, por volta de 19 horas. Vai chegar, vai dormir, porque no sábado, a partir de 8 horas da manhã, já tem bola rolando. Então, toda a logística foi feita, o treinamento foi feito. Agora, os resultados é uma coisa imprevisível, né? Você sabe que o esporte é assim. Com certeza. Vai depender do momento, da inspiração dos atletas, mas eu acho que Itabuna vai fazer uma grande participação, porque sempre Itabuna sempre foi referência nos jogos da FENAB, né? Então eu acredito numa boa participação de Itabuna. Ok. E existe a expectativa aí futura de Itabuna sediar um evento nacional aqui ou regional? Então, está com a expectativa para o ano que vem a gente sediar a GEMAB, GESAB, né? A GESAB, que já é os Jogos Estaduais. Estadual, né? Engloba toda a Bahia. Inclusive, essa é classificatória, né, Tostão? Exatamente. Essa etapa que a gente vai participar agora já é classificatória. Vai servir de qualify para... A gente não tem ainda a data, mas no primeiro semestre, né? Provavelmente. Bacana. Pronto, aproveitando que vocês estão aqui, né? Qual a programação aí do Grapiúna pro final de semana, né? Quem quiser ir lá curtir, ou seja sócio ou não, porque se não for, tem a oportunidade de ser, né, sócio? Eu falei o quê? Grapiúna. Grapiúna nem existe mais, né? Voltou, nesse final de semana, a programação da ABB, nós temos a Cabana do Tempo, né? Que vai ser com 1, 2, 3, 4, que é uma banda de Itajuípe muito boa. E aproveitar e convidar aqui a todos que toda sexta-feira tem a Cabana do Tempo, com serestas, com, né, o pessoal que gosta de dançar, que gosta de ouvir música boa, com várias atrações, entendeu? Na outra semana, inclusive, na outra sexta-feira, vai ser Alex Oliveira, que sempre traz muita gente para a cabana. É um ambiente muito bom, muito gostoso. E nosso diretor, o nosso vice-presidente social, que é Raul, né, que mora em Conquista, mais de 15 dias aqui em Itabuna. Aí quando ele não vem, eu tô lá dando essa força a ele. Okay. Aí no sábado e domingo, a piscina vai estar aberta, né, apesar do friozinho, né? Mas ela vai estar aberta. E tem sempre alguns eventos de aluguel do clube, entendeu? Essa parte fica com a secretaria, que ela sempre aluga, né? Que aluga, entendeu? Para a gente finalizar, né? Quem são os atletas que estão indo para os jogos aí, né? O GEMAB, que você destacaria assim, em cada modalidade? Existe um destaque hoje, pelo que você acompanha lá da ABB? Nós temos destaque no futebol, que é o grupo dos 50, né? Que é o
50 é o... É veterano? Eu não diria que tem um destaque, assim. Eu acho que a nossa competição é mais englobada, assim, com a parte coletiva. São equipes. É uma equipe. Não tem, se você for analisar, assim, tem alguns destaques por exemplo, individuais. Na natação, você diria, eu tenho um fulano que pode trazer uma medalha, né? Na natação a gente não vai. Não vai, né? Mas um dos destaques individual que vai é o xadrez. Xadrez. Xadrez, com Geraldo, né? Geraldo Quindício é o vice-presidente de financeiro. E o xadrez, Geraldo sempre foi campeão brasileiro, inclusive, de xadrez, né? Pela ABB. O sinuca não vai, que você falou, mas quem é hoje o destaque lá do sinuca? Rapaz, o sinuca eles fazem o seguinte, cada ano eles colocam um para ir. Tem vários, então. Tem vários jogadores. Porque Itabuna sempre se destacou no sinuca, né, rapaz? No sinuca. Começou com o Rui Chapéu lá na década de 80, né? No Johnny China. Só para lembrar aqui... Bombaim. Bombaim, já ia falar. Tem muita gente que não é da nossa geração, não sabe, né? Itabuna teve um campeão brasileiro de sinuca, Rui Chapéu. Rui Chapéu, com certeza. Depois foi morar em São Paulo, representou o Brasil fora do... né? Exatamente. Internacionalmente. Na época do Grapiúna, isso aí. Na época do Grapiúna. E ajudou a difundir a sinuca no Brasil, né? Porque até então ninguém falava muito nisso. Não. Era um joguinho de bar, né? É de bar. Aí o Rui Chapéu levou para a TV Bandeirantes Nacional e ganhou o destaque no Brasil inteiro na época do saudoso amigo Luciano do Vale. Luciano do Vale, exatamente. É isso aí. Então o Itabuna sempre teve um destaque. Recentemente teve o Bombaim, né? Que é um indiano que mora aqui. Né? E é uma figura fantástica, inclusive se esforçava muito para representar Itabuna lá fora, né? Eu não sei como é que ele está hoje, né? No sinuca, continua jogando, né? Porque esse grupo deles, eles jogam muito no Grapiúna. Aí eu nunca me afastei mais do Grapiúna. Você saiu do Grapiúna. Tem que estar na BB, aí eu não sei como é que tá, mas o Bombaí joga muito mesmo. Inclusive foi campeão baiano, né? É isso aí. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? E estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, Barbosinha. Ok. Gabriel, a gente agradece e deixar a BB à sua disposição, que quiser visitar. A todos daqui da TVI, quiser visitar o clube, está à disposição de vocês. Em breve eu vou visitar sim, vou voltar lá, quer dizer, vou tentar ser sócio lá, porque eu quero voltar a jogar tênis. Então vou aproveitar o espaço lá. Muito obrigado, viu? Vamos agora ao primeiro quadro de hoje do programa, Entenda Direito, com um advogado renomado, ele que está presente aí em várias cidades do Brasil com seu escritório, né? Fica em Ilhéus, Rio de Janeiro, Brasília. Então hoje ele não está aqui no estúdio, ele vai falar de algum lugar aí que eu não sei nem onde é. Abrão, vem aí com a vinheta e depois o quadro Entenda Direito. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, Barbosa! Bom dia, nossa querida audiência da TVI, você que nos acompanha toda nossa quarta-feira, todas essas quartas-feiras do nosso programa Entenda Direito. Barbosa, me ouve bem? Tô ouvindo bem, Bom dia, Barbosinha tá aqui também, mas eu tô aqui, bom dia, Bran. Quanto tempo, bom dia, Pérola, tudo bem com você, minha amiga? Tudo ótimo, você tava fazendo falta, hein? Tive 2 semanas aí de trovão, a tempestade ainda continua, mas hoje eu consegui encaixar aqui e estamos aqui para fazer o melhor programa possível, para levar a melhor informação possível para os nossos telespectadores. E Barbosa, você falou que não sabe onde eu estou, mas eu vou dizer, estou em Ilhéus, no meu escritório daqui. Eu acabei de dar uma entrevista lá para a Rádio Gabriela, e como está tendo a semana de inovação, teve uma mudança nos horários lá da rádio, e não consegui ir para aí, senão eu estaria aí. Mas vamos lá, vamos começar? Bora, a Tonezinha tá aqui presente também. Dá um bom dia aí, Tonezinha, pra Bran. Um beijo, minha Toré. Bom dia, Abra. Prazer falar com você. Bom dia, saudade, minha amiga. Barbosa,
Hoje, a seu pedido, nós vamos tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores sobre contrato de locação, inadimplemento contratual, falta de pagamento de aluguéis, o que acontece e quais são os direitos das partes. Eu vou começar. Vamos lá. O que é um contrato de locação? O contrato de locação é um documento, é um contrato que prevê nele direitos e deveres entre locador e locatário. E neste ponto aqui que estamos, é importante a gente distinguir quem é um e quem é outro. Porque existe uma confusão muito grande que as pessoas fazem e a gente está aqui para tirar essas confusões da cabeça de todos. O locador, quem é? A pessoa que aluga o imóvel, a pessoa que é dona do imóvel. Aquele que é dono ou possui o imóvel que aluga para o inquilino, que o inquilino, na verdade, é ninguém mais, ninguém menos do que o locatário ou a locatária. Tá? Então, essas duas partes são as partes contratantes do contrato de locação. Os contratos de locação, além de descrever o imóvel, a data do pagamento do aluguel, o valor do aluguel e quais são as obrigações financeiras, não financeiras, direitos e deveres de todas as partes, estão ali naquele contrato, ou deveriam estar. Vamos lá. O contrato de locação, existem algumas formas de ser extinto. Uma delas é a rescisão por descumprimento de cláusula contratual. E aqui a gente vai falar especificamente da falta de pagamento de aluguel. Tá? Os contratos de locação normalmente vêm com uma cláusula que diz o seguinte: primeiro se estabelece o valor e a data de pagamento. Tá? Após esse momento no contrato, tá, pessoal? O dispositivo contratual que trata disso, tem uma cláusula que diz da rescisão. Então, a maioria dos contratos fala assim: o inadimplemento de 3 aluguéis consecutivos ou o atraso de qualquer aluguel, de qualquer parcela, por prazo superior a 90 dias, ensejará a automática rescisão do contrato de locação, o que ensejará a desocupação do imóvel. Tá? E como é feito isso? Quando as partes, amigavelmente, conversando uma com a outra, não chega a um acordo sobre o pagamento ou sobre a desocupação do imóvel ou sobre os dois em conjunto, é necessário que se recorra ao judiciário, que se ingresse com uma ação específica para que seja desocupado o imóvel. Essa ação ela está descrita na lei no artigo 62 da Lei 8.245 de 1991, que é a lei que regula as relações locatícias. Ele diz que ele dá o nome a essa ação como sendo uma ação de despejo. Tá? E nesse mesmo artigo, ele fala que essa ação de despejo por falta de pagamento pode ser somente a ação que vise o despejo, ou seja, a desocupação do imóvel, como também pode vir cumulada, pode ser junto com a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos oriundos do contrato de locação, como multas pelo atraso de pagamento, juros, atualização monetária, cobrança de IPTU, porque às vezes o contrato prevê, ele leva esse encargo ao inquilino, ao locatário, e ali, dentro do mesmo processo, ele pode cobrar tudo. Tá? Ele pode pedir a desocupação e pedir o
e também fazer a cobrança. Ocorre que existe uma situação muito específica também, que quando o contrato não tem garantia, ou seja, não tem fiador, não tem calção, não tem seguro-fiança, e hoje também se utilizam de uma outra espécie de garantia, que é a capitalização, tá? Que fica como beneficiário o locador, o dono do imóvel. Se o contrato não tiver garantia, e aqui eu falo de locações residenciais, tá? Então, a gente exclui disso a locação por temporada e as não residenciais, que seriam as comerciais. Se não tiver qualquer dessas garantias, o locador, o dono do imóvel, em caso de atraso no pagamento de aluguéis, ele pode pedir a desocupação liminar, o despejo liminar, que o juiz deferirá para que, ordenando que a parte desocupe o imóvel em 15 dias. Tá? Se tiver garantia, tá? Calção, fiador ou seguro-fiança, isso não vai acontecer. Mas para que o locador, para que o dono do imóvel, ele possa usar esse dispositivo, essa permissão legal, ele tem que pegar do bolso dele 3 meses do valor de aluguel e depositar numa conta judicial. Senão ele não consegue essa liminar. Isso é uma condicionante, tá? Ele só vai conseguir essa liminar se o contrato de locação dele não tiver garantia e se ele fizer o depósito referente aos 3 meses de aluguel. Tá? Bom, dito isso, o que resta ao locatário? Como ele se defende? Ele pode, em primeiro lugar, contestar a ação, porque pode estar pago. Tá? Então, ele contesta a ação, mostra que está pago. E ele pode também, se dentro desses 15 dias que foi dado a ele para desocupar o imóvel em sede de medida liminar, ele pode também fazer a purga da mora, ou também conhecida juridicamente como emenda da mora. E o que é essa purga ou emenda da mora? Traduzido aqui para o nosso português convencional, português que todos nós vamos entender. É ele pagar todos os aluguéis atrasados e todos os encargos. Ou seja, ele vai pagar os aluguéis em atraso, desde o primeiro atraso até o vencimento mais recente, ele tem que pagar tudo de uma vez, acrescido de todas as multas, juros, atualização monetária, que vai estar também escrito em contrato, custas judiciais, porque o locador, o dono do imóvel, ao propor a ação de despejo, ele teve que recolher custas, tá? Então, o locatário, para fazer a purga da mora, ele também tem que fazer o ressarcimento das custas e fazer também o pagamento de honorários do advogado do locador, tá? A base de 10% do valor total. Feito isso, ele pode permanecer no imóvel porque o contrato dele não será rescindido, ou seja, o contrato vai continuar vigendo, vai continuar válido, vai continuar eficaz e ele vai continuar morando naquela casa, ele vai continuar sendo o locatário daquele imóvel. Deu para entender o que eu falei até aqui? Deu para entender. Agora eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu alugo um apartamento, uma residência, um imóvel meu. O meu inquilino, ele faz algumas mudanças, algumas alterações, seja uma reforma. Esse local seria para cunho comercial, seria um ponto comercial. Se esse inquilino me propor, por exemplo, abater esse valor no aluguel da reforma desse ponto comercial, até mesmo de uma residência, é correto? Eu posso aceitar por uma questão de conversar e combinar com ele, mas não é um direito, não é uma obrigação? Ou como funciona, por exemplo, se a pessoa propor ser
cobrado ou será abatido esse valor no aluguel da reforma? Olha só, Pedro, excelente pergunta, e isso aí também é um ponto que causa muita discussão, causa muito problema, e muitas ações judiciais, elas têm isso como uma causa de pedir, tá? Essa falta de previsão contratual, aí uma parte, eu reformei, então abaixo do aluguel, gastei tanto e tal, principalmente assim, se tratando de imóveis comerciais. O ideal, e aqui no escritório, todos os nossos contratos de locação, nós temos um cuidado extremo com essa questão, é a gente detalhar muito bem no contrato, porque a lei, ela fala muito pouco sobre as benfeitorias, tá? Eu vou ler especificamente aqui o artigo 35 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações, para a gente, a partir daí, avançar. O artigo 35 diz: salvo disposição contratual em contrário, ou seja, existe a liberdade contratual, as partes podem fazer os seus ajustes da forma que melhor atenda aos interesses de todos eles, tá? As benfeitorias necessárias. O que são as necessárias? São aquelas que realmente precisam ser feitas, tá? Não guardam relação com tubulação, são as melhorias necessárias para o imóvel, tá? Todas as benfeitorias necessárias feitas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Vamos lá. Benfeitoria necessária, aquela que é necessária ao imóvel. Tá? O imóvel está com vazamento de gás, é necessário corrigir, é uma benfeitoria necessária. O reboco do teto, as paredes estão caindo, são benfeitorias necessárias. E úteis também, as úteis, que já são um pouco além, né? Então, essas, mesmo que o locatário não autorize, cabe a ele o direito de retenção, se do contrato não houver disposição contrária. Isso tudo é um ajuste entre as partes. E existem também as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas benfeitorias que servem para o aformoseamento do imóvel, para deixar o imóvel belo, bonito, do jeito que o locatário quer. Eu quero uma parede vermelha, um mármore Carrara de R$2.000 o metro quadrado. Isso aí não é uma obrigação do dono do imóvel. E se assim quer o locatário, ele que pague pelo luxo que ele deseja, tá? Então, normalmente, imóveis comerciais, a gente vai assim nas minúcias mesmo dessas questões relativas à obra, às benfeitorias e ao embelezamento do imóvel. Ok, então pode ser conversado, acertado entre as partes, mas as benfeitorias, por exemplo, eu queria entender, Abraham, em relação a essas benfeitorias, uma residência que já é antiga, um imóvel antigo, e ele realmente está em um estado que precisa de reforma em alguns pontos. Por exemplo, o quarto, você não vai ficar com um quarto em que mole. De repente você está dormindo, começa uma chuva, você sente ali gotejando. Em situações como essa, você vai consertar um telhado, uma encanação, algo do tipo. O inquilino... Benfeitoria é necessária. Essa é necessária. Agora, se a pessoa ela diz que ela não aceita que seja abatido, como é que funciona agora? Um processo, como é que faz em um caso desses? Nesse caso, se o contrato não dispuser o contrário, dizendo que ela não pode fazer essa retenção, que ela não pode abater esse valor, e a lei diz que ela pode fazer essa retenção, porque o locador, o dono do imóvel, ele precisa entregar o imóvel ao locatário em condições de uso, tá? Então,
pelo que você está falando, nessa hipótese, nesse exemplo, o imóvel não está em condições de uso ou deixou de ter condições de uso. E aí, como é uma obrigação do dono do imóvel, sendo feita essa obra necessária pelo locatário, pelo inquilino, cabe a ele, sim, a retenção do valor. E aqui também é importante que ele guarde, que ele faça registros fotográficos do antes e do depois, que ele tenha notas fiscais, cupons fiscais e recibos de pagamento idôneos, que são aqueles que se pode acreditar apenas de vê-los, né? Não pode ser aquele recibinho de padaria, porque aí não seria uma coisa tão crível, uma coisa que se atribuiria muito crédito, mas nesses casos, caso o locatário, o locador não concorde, vai ser ajuizada uma ação para que essa disputa entre eles seja resolvida por uma terceira pessoa, que no caso vai ser o juiz. A questão também que é muito falada é: as pessoas passam anos, até mesmo décadas, em um imóvel. Como é que funciona mesmo essa questão? Porque tem gente que depois de 20, 30 anos, aquela propriedade então passa a ser dela. Como é que funciona essa questão? Em que a pessoa já passou muito tempo naquela residência, ou até mesmo o que era inquilino veio a óbito, faleceu, ficou ali em poder da família, aquela pessoa já tem 30, 40, 50 anos na residência e não quer sair de jeito nenhum, não quer liberar a casa. Nesses casos, como é que funciona, Abram? Justiça. Você está falando uma hipótese que há muito tempo atrás, há muito tempo não, né? Porque já estou no imóvel há tantos anos, inclusive sem pagar aluguel, vou fazer uso capião do imóvel. Uso capião é uma forma de aquisição originária, uma aquisição primária de bem móvel ou de bem imóvel também, tá? Uso capião não é só para imóveis, não. E aí, decorrido o prazo, né, havendo o decurso do prazo, que a lei diz exatamente em cada hipótese qual o prazo do imóvel, a pessoa ingressaria com essa ação de uso capião, que pode ser feita também extrajudicialmente. Só que não é bem assim, tá? A pessoa está na posse do imóvel, o locatário, o inquilino, ele está na posse do imóvel porque o que deu origem à posse dele? Porque ali ele tem a posse, ele só tem algumas das posses, tá? Na verdade, ele tem a posse direta do bem. Ele alugou o imóvel ou teve o imóvel emprestado através de um contrato de comodato, tá? Contrato de comodato é um contrato de empréstimo, tá? Então, ele está ali não como dono do imóvel, ele está ali como comodatário, a pessoa com um imóvel emprestado para ele, ou ele está ali como inquilino, onde o imóvel foi alugado para ele. Então, ele não tem toda a posse e o domínio do imóvel. Ele tem apenas a posse direta, ele tem o uso do bem. A posse indireta permanece com o proprietário. E aí você falou dos filhos, né? O proprietário morreu, passou para os herdeiros, aí os herdeiros não cobraram aluguel, deixaram a pessoa morando lá. Existem até algumas hipóteses, assim, mas são raríssimas, que pode haver uso capião, sim, tá? Mas, via de regra, a propriedade, ela se transmite aos herdeiros, ou seja, aos sucessores do falecido, no instante seguinte ao da morte dele. Isso para que o imóvel não fique, para que o bem não fique sem dono, não fique sem proprietário, onde o inventário é apenas um instrumento, tá, para regularização registral do imóvel e para que o Estado, nesse caso o Estado mesmo, né, recolha os tributos daquela transmissão patrimonial
causa-mortes, ou seja, aquela transmissão que foi havida pela parte que a recebeu por herança, pelo óbito do seu recebido pelo óbito de alguém. Olha, uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo, a pessoa, o inquilino morre, ficam os filhos para cuidar daquele imóvel. Esse imóvel está alugado, de repente é um dos filhos que toma a frente, cuida de tudo, e um outro que mora em uma cidade, por exemplo, vem para querer morar naquela casa. E ele, de repente, pede que o inquilino saia de lá, que o morador saia da residência. Como é que funciona? Existe também uma multa, algo a ser aplicado quando a pessoa pede a casa, ou só se houver a desistência de quem alugou? Os contratos de locação, Pérola, eles têm prazo, tá? Vamos botar aí um contrato de locação residencial de 30 meses, tá? Que dá 2 anos e pouco. Acabou o contrato, ele pode pedir o imóvel. Se o contrato não tiver sido renovado, ele pode pedir o imóvel para ele. O contrato por prazo indeterminado, vou te alugar, não tem um prazo definido. Ele também pode, em um determinado momento, pedir o imóvel para uso próprio, tá? Isso é possível, sim. Então, o contrato de locação, ele não vincula as partes eternamente, tá? Eles vinculam as partes por determinado período de tempo, e ainda que seja por prazo indeterminado, ele pode pedir, sim, o imóvel para ele. Se não for possível de forma amigável, através de um acordo ali, né, depois da conversa entre as partes, ele pode ajuizar também uma ação de despejo. Não, a minha pergunta não seria após esse prazo do contrato, seria durante o contrato. Porque quando você rompe o contrato, você sendo o morador da casa e você alugou o locatário, você paga uma multa. A multa da quebra de contrato. Agora, quem pede antes? Se acontecer de alguém te pedir a residência antes, o que acontece? Essa pessoa também paga uma multa ou como que funciona? Eu já vivenciei uma situação muito parecida com o que você está falando. Ele pagou a multa, tá, para rescindir o contrato, a resilição do contrato, na verdade, o termo correto é esse, mas a gente fala genericamente rescisão. Então, ele pediu a extinção do contrato e, para isso, ele pagou uma multa equivalente a 3 meses de aluguel para o inquilino, para a pessoa para o locatário, para a pessoa que estava morando no imóvel. A pessoa que recebeu, né, o locatário, ele até gostou porque aquele aluguel já estava ficando pesado para ele e ele já ia sair mesmo. Então, é possível sim, tá? É perfeitamente possível. Outro ponto também que acontece com frequência, às vezes a pessoa passa justamente por alguns apertos ali, ou devido a alguma circunstância, ela não paga o aluguel, ela já está devendo há alguns meses, ou está pagando a metade, o valor cortado, e não o valor integral. De repente, a pessoa pede a casa, o inquilino pede a casa, a pessoa sai da residência, mas deixa ainda alguns imóveis dentro do imóvel. Agora, esse inquilino, ele vai e se apropria desses imóveis, porque, bom, ele não pagou o meu aluguel, ou se ele pagou metade, está devendo 2 meses, 1 mês, 3 meses, e de repente ele não permite mais que esses móveis, no caso, sejam retirados desse imóvel. Como é que funciona? Pode ser para o uso da pessoa, a pessoa tem esse direito de ficar com esses móveis que estão dentro da residência, que, por sinal, a pessoa não estava pagando o aluguel, já estava atrasado, enfim. Ou isso se torna um crime, passa a ser um crime? Isso aí ele não pode, tá? O bem não é dele. Ele, se quiser cobrar os valores de aluguel, ele que ingresse na justiça, chame o advogado dele para ir lá fazer a cobrança e, sendo procedente a ação, o cumprimento da sentença que determine o pagamento dos aluguéis, onde esses
bens que ele deixou lá podem até ser usados, podem até ser penhorados, tá? Mas ele não pode reter um patrimônio de terceiros ao seu livre-arbítrio, tá? Vou pegar aqui porque ele não me pagou. Que isso pode vir a ser configurado crime de apropriação indébita, tá? Então, isso não é uma boa prática, jamais recomendaria a um cliente meu a conduzir essa questão dessa forma. Correto. Então, casos como esse, onde o inquilino está ali retendo bens ou algo do tipo, então se torna um crime, passa a ser um crime. Então, não pode. Pode mesmo que vir a a ser, pessoa... não é que passa a ser, pode vir a ser. Ah, então Agora, a se pessoa... o bem ele abandonou, a pessoa também pode, olha, você tem aqui suas coisas, preciso que você retire, porque a pessoa precisa desocupar o imóvel. E assim, precisa, para que não tenha problema depois, precisa de pelo menos um indicativo. Ah, essas coisas eu não vou buscar, não me interessa mais, o apartamento para onde eu vim não cabe mais isso, eu estou morando em outro estado, em outra cidade, trazer isso para cá vai custar mais caro do que comprar novo. Aí, nessa hipótese, a pessoa está renunciando aos seus direitos sobre aqueles bens. E aí pode-se também entrar num acordo com relação a isso. Olha, eu estou te devendo R$1.000, tenho R$1.000 imóveis aí, vamos deixar elas por elas? Tudo pode acontecer também, Carol, através de acordos, né? Porque é uma boa forma de se resolver conflitos. Agora, um outro ponto, um outro aspecto, saindo desse aluguel atrasado. Você loca um apartamento, aluga uma casa, um imóvel, e você tem ali, por exemplo, durante esse período de contrato, é sua casa, sua residência. Sim. Existem pessoas que quando saem dessa residência, parece que destrói tudo, sai quebrando tudo, é banheiro que tira vaso do lugar, é pia quebrada, armários de cozinha. O que acontece numa casa, por exemplo, que já vai pré-moldada, digamos assim, com armários de cozinha, no quarto, e quando esse inquilino sai, ele deixou realmente uma situação deteriorada, a casa destruída. Como é que funciona, por exemplo, em caso como esse? Porque você precisa colocar tudo em ordem para fazer uma nova locação, para você alugar para alguém novamente. E aí entra com um processo judicial, como é que funciona? Porque normalmente nesses casos nem acontece uma conversa, né? A pessoa que já quebrou sai, não comunica e some. Excelente pergunta. E isso aí que você falou também faz parte de uma enxurrada de processos no nosso sistema judiciário, tá, Pérola? Em tese não. Como é que deveria ser feito? Toda alocação, como ela deveria ser feita? Vistoria de entrada. Olha, estou te entregando o imóvel desta maneira. Aí fazer realmente um memorial de tudo que tem no imóvel. Olha, pintura com tinta tal, na cor tal, móveis da marca tal, na cor tal, em perfeito estado, e registrar tudo fotograficamente, filmar, tem que ter o registro disso. Os dois, locador e locatário, se encontram em um dia e verificam item a item daquele memorial, daquele relatório, né? daquela lista de itens da vistoria prévia do imóvel, da vistoria de entrada. O contrato de locação seguiu e uma hora acabou. A pessoa se mudou. Quando da entrega do imóvel pelo locatário, deveria ser feita uma vistoria de saída, onde verificam-se não somente as condições físicas do imóvel, mas também todos aqueles itens. A pintura foi danificada aqui, você mudou minha pintura, o piso aqui você mudou, não é mais esse piso, o meu armário embutido, que eu paguei R$20.000 para estar nessa cozinha, você botou fora e colocou botou umas prateleiras de aço,
Então, eu quero que você restabeleça ao status quo, ao estado anterior, tá? O imóvel para ficar exatamente do jeito que eu te entreguei. E aí se ressalva as peças sim, os itens, né? Que pelo desgaste natural do uso não seja possível, não haja necessidade, porque as coisas também são gastas, né, quando utilizadas. Então, é necessário a vistoria de entrada, a vistoria de saída e a comparação dos dois. Havendo divergência nos itens, se no contrato dispuser isso, e normalmente dispõe, a locatária deverá devolver o imóvel para o locador, para o dono do imóvel, exatamente como recebeu. Deve ser assim. E as partes não chegando a um consenso, normalmente esses contratos terminam em briga, e infelizmente isso é muito comum, vai-se para a justiça para que o juiz decida por elas, o que elas não tiveram condição de resolver sozinhas. Olha, então a gente deixa para esclarecer agora. Epa, Tonetinha levantando o dedo, lá vem pomba aí. Tem, Toné, pergunta? Tenho 3. Ponto, vá. Solte aí, Toné. Bem, seguinte, bom dia, né, doutor Abra? Veja bem, tem 3 assuntos. Uma é a sublocação, a outra é preferência de compra quando você está alugando uma casa do locatário, quando você está com a casa alugada, o imóvel alugado e o locador quer vender. E outra também é sobre, eu falei rescisão do contrato, sublocação. Eu quero ver a rescisão do contrato também, se eu posso desistir antes, logo no início do aluguel. Primeiro me explica isso, se eu quero rescindir o contrato, eu fiz o contrato, por exemplo, por 1 ano, mas antes de 1 ano eu quero rescindir o contrato. Eu vou ter que pagar multa ou isso tem que ser acordado no ato do contrato? Como é isso? Toné, a rigor você tem que pagar multa, porque quase todos os contratos com prazo de locação por prazo determinado devem ser cumpridos até o final do prazo, tá? Onde ele será extinto. O descumprimento, né, ou seja, a extinção do contrato antes do decurso do seu prazo integral, pode ensejar multa sim, tá? E aí você pode ser obrigada a pagar essa multa sim. A multa, de fato, pode ser devida se o contrato dispuser dessa forma, tá? Então, aqui já fica uma dica para todos os nossos telespectadores, se tiver nos planos, estou alugando agora por 1 ano, mas é provável, é possível que em 6 meses eu vá residir em outro estado. Bota uma cláusula lá que é possível a rescisão por conta disso, daquilo, ou outras hipóteses também. Então, cada contrato deve ser feito de uma forma única e que atenda especificamente aquele negócio jurídico que as partes estão tratando. A gente não pode imaginar que um contrato vai servir a todos os interesses, a todas as hipóteses, porque certamente não vai, e a gente tem que entender muito bem qual a condição e a situação de cada uma das partes para que o contrato fique ajustado. Por isso que é importante sempre você ter ao seu lado, quando da celebração desses contratos, seu advogado de confiança, porque ele vai fazer com que os seus interesses sejam protegidos dentro do contrato. Porque assinou e não está no contrato, já você fica para trás, você não fica bem. Agora, pegando com relação... Peraí, pegando esse gancho, peraí, vamos ver aqui. Então, essa rescisão dos contratos em 6 meses, eu posso passar para outra pessoa? É isso que eu estou dizendo, é a sublocação que faz parte aí. Eu posso sublocar para outra pessoa? Passar, então, não o contrato propriamente dito, mas para um pagamento, outra pessoa ir morar nesse imóvel? Olha só, isso aí não seria uma sublocação, tá?
seria uma cessão do contrato de locação. Normalmente não é permitido contratualmente isso, tá? Normalmente não se permite, os contratos proíbem a cessão do contrato à terceira pessoa estranha ao negócio jurídico original, ao contrato original. Mas isso também pode ser negociado. Muitas vezes isso acontece em contratos de locação não residencial, nos contratos comerciais, onde existe lá uma cláusula onde permite-se a cessão a uma terceira pessoa, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Quanto à sublocação, a sublocação é: você aluga um apartamento de 3 quartos, você só mora em um dos quartos, e você subloca, você aluga os outros 2 quartos para outras pessoas. Isso é a sublocação. Alguns contratos proíbem de forma veemente a sublocação, onde a própria sublocação é motivo para rescisão contratual e pagamento de multa. Já outros contratos permitem a sublocação. E a própria lei, ela traz, e aqui eu vou te dizer exatamente, algumas regras sobre a sublocação. Tem um valor. O valor da sublocação, ou seja, você alugou o imóvel por R$1.000, tá? E aí você vai sublocar os outros quartos do imóvel. Você só está ocupando um. O aluguel da sublocação poderia ser o da locação. O valor da sublocação não poderá exceder o valor da locação. Ou seja, se você alugou para si o imóvel por R$1.000, a sublocação que você fizer dos outros 2 quartos, você não poderia receber 1.100. Você estaria ali adstrita ao valor da locação de R$1.000. Seria o balizador para isso, tá? Já nas habitações coletivas multifamiliares, isso muda. Você pode receber até o dobro disso, ou seja, alugou aquele imóvel, tá? Residencial multifamiliar, que serve a mais de uma família, por R$1.000. E aí você pode sublocar para outras famílias pelo valor limite de até R$2.000. Não pode ser maior. Mas isso tudo desde que o contrato de locação que você tem com o locador permita a sublocação. Agora, sobre a questão que eu falei, se eu estou morando nesse imóvel já tem uns 3 anos, 4 anos, sei lá, qual seria o prazo? Aí o locador quer vender o imóvel. Eu tenho prioridade na compra desse imóvel? Tem que me ouvir antes? Tem prioridade na compra. Isso. Sim, aí... Peraí, mas tem prazo, por exemplo, se eu só moro lá há 1 ano, ou tem que ter mais tempo para mim ter prioridade? Então, a prioridade, você tem prioridade independente do tempo, tá? Se você está lá há 1 dia, você já tem prioridade. Como é que funciona isso? O locador, o proprietário do imóvel, tem que te enviar uma notificação dizendo: olha, estou vendendo o imóvel por, vamos botar um número aqui hipotético, por R$1 milhão, tá? Que pode ser paga em 10 vezes de R$100.000, tá? E conforme o artigo, acho que o artigo 54 da lei, deixa eu ver aqui, de preferência. Depois eu vejo aqui. Eu vejo aqui, mas eu acho que é o artigo 54. Então, esse direito de preferência, aí você tem 30 dias. Artigo 27, tá? Do 27 em diante. Você tem 30 dias para responder se você deseja ou não exercer o seu direito de preferência. O silêncio, ou seja, a não resposta, vale como se você não quisesse, como que você não querendo exercer. Não respondeu significa que você não quer comprar o imóvel por aquele valor, nem naquelas condições,
tá? Isso é um ato formal. Se a venda for feita sem a observância dessa formalidade, a venda pode ser desfeita sim, e você, locatário, no caso, botando você como locatária, tá, Toné? E você tem o direito de comprar o imóvel naquelas condições. E acontece algumas coisas assim muito interessantes, né? Que dão muito problema. O cara ele lança o imóvel à venda por R$800 mil e para pagamento à vista, por R$1 milhão para pagamento à vista. Depois, aí ele vende o imóvel numa negociação por R$800 mil e pagamento parcelado. Só que você não podia comprar o imóvel por R$1 milhão à vista, mas por R$800 mil de forma parcelada, você poderia. Então, é possível, sim, que você também ingresse com uma ação visando desfazer o negócio que foi feito anteriormente para que você exerça o seu direito de preferência nas condições que o imóvel foi comercializado. Deu para entender? Deu para entender. Agora, o locador tem a obrigação de comunicar ao locatário que vai vender o imóvel antes de qualquer processo de negociação com um terceiro? Olha, em tese sim, Toné, ele teria essa obrigação sim de oferecer o imóvel antes, tá? Ocorre que muitas vezes, até porque precisa mostrar o imóvel precisa ser visitado, e o imóvel está ocupado, então precisa combinar com a pessoa que ocupa o imóvel os horários, os dias que são possíveis, onde serão possíveis ser feitas as visitas. Então, via de regra, e isso aí, como falei, é uma formalidade, é necessário, sim, que essa comunicação seja prévia. Também, nos contratos que a gente faz aqui no escritório, e acredito que os meus colegas advogados e outros escritórios também façam, já existe no contrato uma previsão de que caso o imóvel venha a ser colocado à venda, vai ser feita, vai ser formalizada a questão do direito de preferência, e que o inquilino, né, que o locatário, se compromete a deixar o locador ou corretores de imóveis apresentarem os imóveis no dia tal, dentro do horário tal, com um aviso que anteceda, que seja de no mínimo 72 horas, 24, e é uma condição que as pessoas podem ajustar livremente. Agora, outro assunto, o valor do aluguel. Esse reajuste, por exemplo, no caso, foi a partir de um ano é X, a partir de 2 anos é Y. Isso tem que ser acordado no contrato? Isso ou é o bel prazer do locador? Ou tem ainda, está sujeito a algum índice oficial? Como é isso, esse reajuste? O índice que corrige as locações, como regra, a gente tem o IGPM, que é disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, normalmente, esse reajuste ele é anual, mas pode ser em periodicidade menor. Eu já vi contratos onde o reajuste ele era bimestral, ou seja, a cada 2 meses fazia o reajustamento do aluguel. Tá? Agora, não podemos confundir reajuste do aluguel, que é meramente uma atualização monetária, tá? Com aquele indexador que deve ser aplicado, com a alteração do valor do imóvel. Tá? Acabou o contrato, eu te aluguei por R$1.000, é o que vale hoje. Daqui a 30 meses, o valor do aluguel naquela região para o imóvel com aquelas características não é mais 1.000, é R$1.500 ou R$2.000. Vamos botar 2.000 para ilustrar melhor. Tá? Houve uma valorização por uma série de fatores que podem ocorrer da alocação de imóveis naquela região. Então, no novo contrato, vai ser pactuado um novo valor de aluguel. Eu também já vi
o valor do aluguel ser reduzido em função de fatores que fizeram com que o aluguel naquela região especificamente tivesse queda e não aumento. Tá? Então, o reajuste é a atualização monetária pelo indexador que está lá no contrato, normalmente o IGPM, e normalmente é anual, mas pode ser em períodos menores, e o valor do aluguel é quando for feito um novo contrato. Obrigada, Pérola. Olha, chegamos ao fim do programa de hoje, Abraham. Passou rápido, né? Chegamos ao fim, foi um assunto bacana, um assunto que com certeza tira muitas dúvidas e esclarece, né? Embora a gente tenha muito mais dúvidas ainda para serem tiradas aí. Já quero te agradecer aqui pela sua presença hoje, pelo quadro de hoje, o Entenda Direito sempre trazendo aí assuntos relevantes e claro que mudam muito, né? Trazem aí à tona os nossos direitos e até mesmo para que a gente consiga fazer, né? Como no caso desses, você agir ali da forma correta e evitar até danos maiores, né? Prejuízos maiores. Então, obrigada pelo quadro de hoje. Nada, eu que agradeço mais uma vez. Um beijo para você, Pérola, um beijo para você, Toné. Um grande beijo para você, nosso telespectador. Quarta que vem estaremos aí novamente. E quando for fazer o seu contratinho de locação, seja você locador, seja você locatário, não esqueça de contratar, de chamar o seu advogado, tá? Contratos que a gente busca na internet normalmente não são tão bons assim. Tá? Então, procure o seu advogado de confiança para que ele faça um contrato que atenda aos seus interesses, que esteja dentro da legalidade e que atenda também aos anseios do locatário. Tá? Esse é o recado que eu queria deixar como recadinho final. Então, um excelente resto de semana para você, excelente feriado para quem for de Ilhéus, quinta-feira aqui é feriado, e aproveite a família, porque é o que há de mais importante. Olha, depois do Entenda Direito, a gente volta aqui com muitas informações e, claro, com o PQP com o Toné. Toné, você trouxe o que pra gente no PQP de hoje? Pera, eu vou voltar a falar aqui sobre a história do COP30, que está pegando fogo. Já falamos aqui o que é o COP30. É uma conferência que se realiza com vários países sobre questões climáticas. É muito importante para a segurança do nosso planeta, para a nossa sobrevivência. Mas aqui no Brasil vai ser realizado em novembro em Belém, só que a cidade não está preparada. E agora, 25 países assinaram uma carta e enviaram ao governo federal, falando que essa conferência poderá ser a mais excludente da história. Ou seja, que poderá ser excluída várias representações internacionais que não poderão estar aqui. Eles alegam, além de tudo, e principalmente, a questão da hospedagem, que não tem condição. Eles levaram mais de 2 anos e meio para ter uma rede hoteleira que funcione, uma infraestrutura realmente que funcione e que não está tendo. Muitos países já estão dizendo que não estarão aqui. O que eles apontam? A negligência do governo federal e do governo do Pará, que tiveram 2 anos e meio para equacionar a questão das acomodações na cidade e não o fizeram, transformar esse tema numa bomba que explodiu agora, com o país pedindo mudanças de sede e observadores da sociedade civil dizendo que não terão condição de vir. Então vai ser um mico, volto a dizer. O Brasil não estava preparado para fazer uma conferência dessa. Engraçado, quando foi da Copa do Mundo, construíram tantos estádios, gastaram horrores de dinheiro, absurdo, em estados que nem times têm, que fazem parte nem da Série A do Brasileirão, não tem, ficaram lá parecendo uma monstruosidade lá que não serve para coisa nenhuma. Agora, quando é uma conferência dessa, da mais alta importância para o mundo, não é só para o Brasil,
negligenciaram. Não fizeram nada e querem agora, porque quer o governador de lá, o Jader Barbalho, porque quer que não, que o Pará tem condições, que vai ser em Belém, porque isso é em Belém, mas não tem condição. Vai ter uma redução imensa no número de delegados. E isso vai impactar a própria legitimidade do que foi negociado em Belém, dado aos países que não querem ver o Acordo de Paris, que foi feito, prosperar e a desculpa perfeita para atrapalhar essa negociação. O governo teve tempo para construir hotéis e trazer até navios como hospedagem, como alternativa para hospedagem, entre outros itens que compõem as necessidades da conferência. Fizeram menos do que o necessário. Contou com a dedicação e a extrema paciência da população, que agora realmente é cobrada injustamente sobre os preços, que a culpa toda está no governo federal. O governo federal está preocupado com Bolsonaro. Passou 4 anos falando de Bolsonaro. Esqueceu da COP30? Tantas coisas importantes que eles não deram a devida importância. Agora, só preocupação é Eduardo Bolsonaro, tarifaço de Trump. Claro que são assuntos relevantes para o país. O Eduardo Bolsonaro, vamos ver lá. Hoje ele tem uma reunião, ele foi chamado à Casa Branca para uma reunião. E hoje, quarta-feira, também estava marcada uma reunião do nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o secretário do Tesouro americano. Foi cancelada. Deram prioridade a Eduardo Bolsonaro. Ninguém sabe o que é que vai sair dessa reunião hoje. Se vem mais sanções por aí, o que vem por aí, que bomba vem por aí. Agora, engraçado, que relentagem esse governo. Não consegue falar com o Trump, não consegue falar com a autoridade da primeira escalão sobre essa questão do tarifaço. E o Eduardo Bolsonaro é convocado para ir à Casa Branca para uma reunião. Pérola. Olha, se teve 2 anos e meio, Toné, para preparar, para organizar a casa... A casa para fazer uma COP decente. Tiveram mais de 2 anos e meio, Pérola, não fizeram nada. Não deram importância, negligenciaram. Agora, que mico. Então, tinha São Paulo, tinha Rio, que tem condições de fazer de ser sede de uma conferência dessa, de um evento desse porte. Não, tinha que ser lá no Pará, sob capricho do pessoal lá, dos barbalhos, que quem manda lá são os barbalhos, quem mandam lá. Né? O pai e o filho, que agora é governador lá. Então, eles só querem fazer lá. Ou é em Belém ou não é em lugar nenhum. Sim, mas não tem condições. Vai ser um mico, que 25 países já assinaram essa carta e mandaram para o governo, que poderão não vir ou só enviar representantes. E vai ser feio, só representantes? Cadê o chefe de estados? Será que Macron vem? Será que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha vem? Será que tem representante do governo espanhol? Se tem... A da Áustria já disse que não vem. E os outros? O Trump mesmo não vem. A mandar representante, ele não tem nenhum interesse. Está pouco se lixando. É horrível para o país. A gente vai pagar um mico muito grande, viu, Pérola? Infelizmente, nós estamos em agosto, setembro, outubro, faltam 60 dias, que é em novembro. Pois é, então teve 2 anos e meio, mais de 24 meses, e aí a gente vê isso acontecendo agora, né, Toné? Os países já colocando ali os limites. 25 países já assinaram essa carta, poderão não estar presentes. É muito complicado, né, quando a gente fala... Principalmente com esse momento atual que o Brasil vem vivendo, né? Eu acredito que tem virado uma bola de neve. E os outros países veem isso. Essa falta de organização. Parece que não tem uma administração. A negligência também, a negligência. A negligência, viu, Pérola? E incompetência. Tá bom? De fato, é complicado, né? Agora a gente espera até novembro para ver o que vai acontecer, né, Toné? O que provavelmente... Sim, mas falta pouco tempo para realmente para acomodar todo mundo. O que está havendo, Pérola, é o pessoal, os particulares, pessoas alugando as casas, não é? Para dar realmente condição de uma hospedagem digna. Só que essas pessoas estão cobrando também alto. Uma diária lá está custando uma casa dessa, que acomoda o quê? 7, 8 pessoas, 7 mil, 8 mil reais a diária. Aí está ficando inviabilizando. São países ricos, sim, mas também é muito caro. Já é uma exploração. O Brasil, nesse ponto, sabe como ninguém explorar turista, como hospedar pessoal de fora, estrangeiro. O Brasil realmente é useiro e vezeiro em saber fazer isso, para o pessoal chegar lá fora falar mal da gente. É só isso, a gente só faz pagar mico.
De fato, né? Vai se tornar realmente um mico. Se com 2 anos não houve preparo, não vai ter como acomodar os preços lá em cima. Como é que faz? Mas nós temos uma cidade como São Paulo, uma capital, que pode realmente absorver esse grande contingente de pessoas. Está preparado. São Paulo está preparado. É Maria. Então, por que não faz lá? Eles pedem, inclusive, nessa carta, viu, pela mudança da sede. E o governo do Pará diz que não, vai ser lá. Então, é muito difícil essa situação. Agora, Tonezinha, tem uma outra também que se difunde com, além de um crime, um egoísmo sem tamanho. A justiça decretou, então, na segunda-feira, a prisão do suspeito de matar um gari em Belo Horizonte. Esse caso tomou repercussão nas redes sociais, as pessoas falando, pedindo por justiça. O empresário, então, René da Silva Nogueira, de 47 anos, foi preso, então, por suspeita de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, durante uma discussão em trânsito em Minas Gerais. Segundo as testemunhas, o empresário discutiu com o motorista do caminhão de lixo, alegando que atrapalhava o trânsito e que ele queria espaço para passar então com o seu veículo elétrico. Após a briga, ele desce então do carro e efetua disparos, resultando então na morte do Laudemir. Horas após o ocorrido, a polícia localizou e prendeu René, que estava em uma academia. O empresário negou, então, o envolvimento com o crime. No entanto, em depoimento à polícia, ele alegou que essa arma pertencia, então, à sua esposa, que é uma delegada, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira. Nesse trajeto todo em que ele atira no rapaz, o rapaz vem a óbito no local, ele vai para a academia como se nada tivesse acontecido. Ele foi localizado horas após do ocorrido, preso pela polícia em uma academia de luxo em Belo Horizonte. Ele negou, então, ali todo o envolvimento. No entanto, a polícia também investiga agora a conduta da delegada e, caso haja a comprovação da falha na cautela de arma, ela poderá responder, então, por transgressão disciplinar no âmbito da corporação. No primeiro momento, ele fala para a polícia que ele não tem envolvimento nenhum com o crime. Depois que ele chega na delegacia, que ele é apresentado lá, o que acontece é, ele fala que ele utilizou a arma da esposa, porque ele foi preso em flagrante na academia, e ele diz, olha, minha esposa é delegada, eu peguei a arma dela. Ele diz, então, isso, que ele pegou a arma dela. E o que utilizou-se, então, ali, para entender o que aconteceu nessa discussão de trânsito foram as testemunhas, porque tinha um rapaz ao lado do Laudemir, que foi o gari morto. O Laudemir estava dirigindo o carro, o caminhão do lixo. Então, o juiz até o momento também, Leonardo Damasceno, da Central de Audiência de Custódia, não acolheu os argumentos, alegando então haver elementos insuficientes para manter a prisão, como perseguição ininterrupta da polícia, identificação do veículo e reconhecimento então das testemunhas. No entanto, a prisão preventiva dele foi pedida pelo Ministério Público. A defesa pediu então relaxamento, argumentando que não haveria indícios suficientes para manter essa prisão preventiva. E os advogados destacaram ainda que o acusado é réu primário, ele possui bons antecedentes e também residência fixa. Ele ficou preso em flagrante, então, desde a segunda-feira, no Centro de Remanejamento de Presos, o Ceresp da Gameleira, na região oeste da capital mineira, após o reconhecimento, então, por testemunhas. Foi encaminhado ao sistema prisional, depois, então, de ter prestado depoimento no Departamento de Homicídio e Proteção de Pessoas, o DHPP da Polícia Civil. O juiz também negou o sigilo do processo, alegando também que a publicidade, a regra e as exceções são cabíveis para casos de defesa da intimidade ou interesse social relevante, o que não se verificou no caso.
Até o momento, também os advogados do suspeito não fez nenhuma nota de esclarecimento sobre o caso, nem a delegada também. Então, o Laudemir, ele foi morto a tiros na segunda-feira após essa discussão de trânsito. Ele trabalhava na coleta de lixo quando, segundo testemunhas, o empresário, o René, ele pediu que o caminhão fosse retirado dessa via para que ele passasse. A mulher que dirigia, então, o caminhão ao lado do Laudemir disse que tinha espaço suficiente para que o carro passasse e que ele teria se irritado e ameaçado atirar, então, na motorista. Os garis tentaram intervir ali a situação e pediram que ele se acalmasse. E o crime aconteceu ali nessa rua, onde eles estavam trabalhando e o René queria passar com o carro. O suspeito, então, que é casado com essa delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi levado, então, para o DHPP e depois ele foi transferido para o centro de retenção. A polícia foi também até o endereço do local, Toné, onde o casal mora, a residência deles, recolheu a arma, que segundo o boletim de ocorrência resultou na morte do gari, e em outra, ambas pertencentes aí a essa delegada. A delegada Ana Paula, ela foi conduzida para a Corregedoria da Polícia Civil para prestar os devidos esclarecimentos e teve também o seu celular apreendido. Ela não estava presente no momento do crime. A polícia agora investiga se houve negligência, então, da parte da delegada na cautela da arma. Caso seja confirmado, caracteriza-se, então, por transgressão disciplinar. E segundo as investigações, o empresário, ele não possui registro de arma de fogo no nome dele e nem porte de arma. A polícia também instaurou um inquérito para apurar a conduta da delegada, a esposa do empresário, em torno dos crimes de omissão e cautela de prevaricação. Até o fim das investigações, ela segue, então, no cargo. É muito complicado, né, Toné? Foi uma discussão ali de trânsito onde ele estava observando o tanto que o René estava agressivo, falando com a motorista desse caminhão da coleta de lixo. O René ameaça atirar na mulher, quando eles tentam intervir. Olha, não, calma, dá para passar aqui. Falam até com o rapaz que dá para ele passar. Só que o rapaz estava achando que é o dono do mundo, achando que pode tudo, porque ele tinha dinheiro, era esposo de uma autoridade. Então, o que ele poderia fazer é acabar e acontecer. É o momento em que ele saca essa arma e dispara, então, contra o Laudemir, que morre depois de diversos disparos de tiro. A gente sabe, então, que eles haviam tido essa discussão aí bem rápida, até porque a discussão não foi com o Laudemir. O Laudemir entrou na discussão para proteger justamente a motorista que estava dirigindo o carro, uma mulher. Eles tentaram intervir pedindo que o René acalmasse, então ele leva esse tiro. O Laudemir, ele trabalhava, então, há 9 anos nessa empresa de coleta de lixo urbano e ele deixa uma família, uma filha de 15 anos, a esposa, que nos vídeos que viralizaram na internet, em cima desse caso, ela pede muito para que seja resolvido, para que a justiça, de fato, dê a punição correta, dê respostas. E, claro, um caso como esse não pode passar batido. Quantas brigas de trânsito resultam em morte? A gente já sabe, quando você bate no carro de alguém, você tem que pedir até desculpa. Ou se alguém bater no seu, você fecha o olho e finge que nem viu. Porque senão o bicho pega. As pessoas estão se tornando cada vez mais violentas, agressivas, sem amor e sem respeito. E não tem medo de nada e nem ninguém. Aí pega a arma, saca, atira num trabalhador que tentou intervir na situação para evitar ali que realmente ele tirasse a vida da motorista e acabou ele mesmo perdendo a vida. Então não é o primeiro caso de acidente que acontece de fato, essa tragédia, uma discussão de trânsito, não será o último, enquanto as punições elas não acontecerem. Por quê? Porque ele é réu primário, tinha residência fixa, não tem antecedentes criminais, foi liberado no outro dia, já que foram testemunhas que presenciaram o caso, que prestaram ali o boletim de ocorrência como testemunhas, enfim. Aí a justiça alegou que não tinha indícios suficientes, porque não tinha imagem do carro dele, não tinha imagem dele atirando. A vítima não está aqui para contar a história. Mas você vê a importância da educação no trânsito.
mais do que importa você dar uma CNH com uma pessoa que faz teste psicológico, faz isso, faz aquilo, manobras, etc. O mais importante é a educação no trânsito. É isso que realmente o governo tem que continuar insistindo, porque o brasileiro é muito mal educado no trânsito. O brasileiro não tem aresta. E o que é pior, andam armados. Muitas vezes não tem nem porte de arma. Levam e atiram sem. Deveria ser assim. Se em qualquer acidente ou qualquer incidente, inclusive no trânsito, e que houvesse briga, conflito, com morte, esse indivíduo devia ter a CNH cassada por um tempo muito grande. Assim, não é 1 ano não, 10 anos. Para ver se realmente as pessoas tomam ciência que estão erradas. Que não é assim que se resolve. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo anda estressado no trânsito. Claro, cada qual com seus problemas, cada qual no seu quadrado. Mas você não vai resolver seus problemas matando uma pessoa. E às vezes como matou esse rapaz que não tinha nada a ver com a briga, apenas interviu para evitar que tivesse um problema maior, e foi ele que realmente perdeu a vida. Educação, você tem que se educar. Você não é o dono do trânsito. Você não é nem dono, você se diz dono do carro, mas você não é nem dono do carro. Porque se você fez um financiamento, o dono é o banco, é a financeira. Ainda tem isso, não é seu. Porque em muitos casos você não tem, a não ser que você tenha uma condição econômica muito alta, que você tem condições de comprar um carro caro, de alto custo, uma Porsche, um carro assim, uma BMW, você pode comprar até à vista. Um carro blindado, que é caro. Mas muitas vezes você compra um carro junto, financiado. Então o carro nem é seu. E às vezes você compra um carro, nem seguro você tem. Que o seguro também é caro. Para você, a manutenção de um carro, gente, é um absurdo, é caro. Agora você tem um carro, você pensa que isso que é um carro bom, de alto luxo, você pode fazer acontecer e até tirar a vida de uma pessoa? Não. Deveria ter realmente uma punição maior para coisas desse tipo, incidentes desse tipo, com mortes no trânsito. Devia ser pelo menos 10 anos, a CNH devia ser retida, suspensa. Exatamente. Agora, um outro ponto que a gente ainda observa aí é porque a arma era da delegada, a esposa dele. Ele não tem porte e não tem registro nenhum de arma de fogo. Ou seja, a arma que pertencia a ela, uma das armas que pertencia a ela, estava no poder dele. Ele utilizou a arma dela. Isso, estava no poder dele. Ela não estava no local, ela não estava com ele não tomou da mão dela. A arma estava no carro junto a ele. Qual o motivo dessa arma estar com ele? Se não estivesse, talvez teria evitado, né, toda essa tragédia. Então, um homem despreparado, psicologicamente, judicialmente a gente vê, né, ele, por exemplo, tá com a arma que não pertence a ele, mata alguém, essa pessoa é o quê? Descontrolada, desequilibrada. Pagou fiança e saiu, foi? Nem pagou fiança, nem chegou a pagar fiança. A questão toda é... Ele fugiu do local? Não, ele saiu e foi seguir a vida dele normal, né? Você acha que uma pessoa como essa é uma pessoa o quê? Um psicopata, um maluco. Ele foi encontrado numa academia malhando. Horas depois, cerca de 4 horas depois de ele ter matado o gari que ficou agonizando no local, ele entrou no carro dele elétrico, que era o que ele estava alegando. Você tem que tirar esse carro daí, esse caminhão daí. Tira seu caminhão daí, porque não dá para eu passar aqui com o meu carro. Aí é quando ela fala, dá para passar, tem espaço. Ele, então, você vai ver o espaço e parte para cima da mulher, os rapazes tentam intervir, ele pega a arma e atira no Aldemir. Ou seja, uma tragédia anunciada. Uma arma no poder de alguém que não tem nenhuma consciência do que está fazendo ou do que pode vir a acontecer. Olha o risco. Quantas pessoas poderiam ter sido mortas por esse indivíduo aí, esse elemento? Ô Pérola, e aquele caso do juiz aposentado, desembargador, sei lá, que estava nu com a mulher no carro, que também atropelou e matou uma pessoa. Olha que loucura que é o Brasil, gente. Não é para amadores o Brasil. Esse caso foi também muito feio, pior, que também envolvia uma autoridade, né? Era aposentado, mas era um juiz, era do judiciário. No despido, ele e a mulher, a garota, que devia ser uma garota de programa, no carro, fazendo o quê? Não sei, atropelaram uma pessoa e mataram no trânsito. E ficou por isso mesmo. Por isso que continua acontecendo, né?
Mortes como essas de pessoas inocentes, trabalhadores que estavam em um dia normal, tentando levar o alimento para casa, porque os dois foram mortos, indo o quê? Uma estava indo para o trabalho e o outro estava no momento do trabalho. Ele estava praticando a atividade. Ou seja, um trabalhava na coleta de lixo urbana, mas um dia normal, vai tentar intervir a briga de uma colega, evitar uma tragédia, e ele mesmo perde a vida. O bonitão, que estava com a arma que nem dele sei lá por qual motivo, ele vai, mata e vai pra academia malhar, como se tem um mosquito no ar, tem uma mosca, sabe? Aí ele sai pela porta da frente. Quem fica preso é quem perdeu a vida, que nunca mais vai sair de dentro daquele caixão. Agora ele que saiu pela porta da frente, e aí? Agora também a delegada passa por esse processo também de investigação pela Corregedoria da Polícia Civil, onde tentarão identificar qual foi o motivo da arma estar com ele, qual foi o motivo que ela permitiu e principalmente se a arma, se for comprovado que foi utilizado de forma negligente, errada, vai se tornar um crime para os dois. Então, ela pode sim vir a responder por um processo administrativo. Ou seja, o que também pode trazer aí uma consequência. Então, imagina só. Ele pega a arma que não é dele, tudo bem, ele é o marido de uma delegada. Pode ser que tenha riscos, e a gente entende que tem. Pode ser que tenha tido já ameaça, alguém olhando, alguma coisa. Só que isso não justifica um comportamento agressivo, porque ela, como esposa, deveria conhecer e saber os riscos. A pessoa com uma arma, olha, o mundo tá do jeito que tá. O povo se mata sem arma na mão, é com faca, é com o que tiver, desce na mão com o outro e faz horrores. Imagina no poder de uma arma, algo letal. Então ele mata o rapaz ali a queima-roupa, conversando, discutindo, próximo a ele. Então assim, é um crime orquestrado, né? A pessoa deixa a arma no poder de um desequilibrado como esse. Agora a gente fica na expectativa, né, de que a justiça seja feita. Porque, infelizmente, quem morre, quem perde a vida, é quem sofre, né? A família fica aí agora à mercê, vendo o bonitão sair pela porta da frente, enquanto o pai da menina lá de 15 anos, da adolescente, nunca mais vai ver a filha. Ele estava malhando, cuidando do físico dele, da saúde dele. É brincadeira, Tônia, parece até uma piada, né? Só mata o outro e vai malhar. E o juiz, né? Fora o juiz, que tava lá na noitada dele. Porque nossas leis são muito frágeis. Muito frágeis. Quantas pessoas precisaram morrer no trânsito, por briga, por tragédias anunciadas como essas? Quantas, Toné? A pessoa bebe, vai dirigir, mata, atropela. Uma mãe de família, um pai de família. Quantas pessoas precisarão morrer? Quantas? Para que as leis realmente elas sejam severas. Por isso que o Brasil não é respeitado em lugar nenhum. Às vezes tem até a lei foi feita para isso, né? Tem normas, mas ninguém cumpre a lei. É um desrespeito total. Olha, passou, livrou. A gente só vê a tentativa de cumprimento da lei quando a polícia está na pista. Quando a Polícia Rodoviária Federal tá na pista, meu amor, é cinto de segurança. Se beber, o neguinho nem pega estrada, espera o álcool sair do corpo, né? Não pega carona com amigo, dorme. Passa a direção para outra pessoa que esteja documentado, que esteja com CNH em dia, né? Passa devagarzinho, no medo, assustado. Por quê? Porque, sabe, se for pego ali, de duas uma. Ou é uma multa lá em cima, ou seu carro vai pro pátio. Apreendido. E aí? Aí sim, quando você vê esse cumprimento, é porque o medo assolou. Agora, uma pessoa que tá dirigindo no carro, com a arminha ali do lado, não tem medo de ser parado, não tem medo de nada, ainda mata o outro e vai pra academia. Marido da delegada, você quer o quê? Justamente. Esse é o problema. Autoridade policial, gente. Esse é o problema. Mas difícil. Esse é o problema, Tônia, porque a autoridade é ela, a autoridade não é ele. Mas ele é marido dela. Mas a autoridade não é ele. Quantas pessoas vão morrer porque o filho de um policial, porque uma autoridade, o filho de um juiz, porque uma autoridade matou, atropelou, porque o filho de um deputado, o filho... Quantas pessoas, porque é filho, porque é marido, não importa, pode ser filho do Papa.
A gente também é filho de Deus. E aí, eu vou morrer, a sua vida importa porque você é o marido da delegada? Mais do que a minha? Qual é o valor da sua vida? Quanto? Vale quanto? Vale um distintivo? A minha vida não vale um distintivo. A minha vida não vale um jaleco. Não vale um cargo. Então, isso tem que acabar, Toné. Não tem que existir. A gente não tem que aceitar que foi um juiz. Meu Deus, foi um juiz. Sim, ele tem que ir pra cadeia. Ele tirou a vida de uma mulher inocente, que não tinha nada a ver lá com a vida dele íntima. Se ele tava lá no momento lá dele. Não tem nada a ver. Se ele é o marido da delegada, se protegesse de qualquer outra forma. Mas não vem matar o inocente e justificar que é o marido de autoridade que estava andando com uma arma dentro do carro. Andasse com sua arma, mas não atire no outro. Porque o seu distintivo não vale a vida de ninguém. A gente deve respeitar e cuidar, mas não fazer com que as coisas aconteçam da forma que estão. Então, eu sou totalmente contra e eu espero realmente que a justiça seja feita nesse e muitos outros casos. Você tem mais algum assunto, Tonezinha, do PQP de hoje? Tem um assunto sobre a questão de... Você fala de educação, vamos aproveitar uma onda de vandalismo que está assolando Itabuna. Primeiro pegaram o busto de Firmino Alves, que é o fundador da cidade, furtaram e foi encontrado. Ainda bem que a polícia foi rápida e encontrou. A Guarda Civil Municipal, GCM. Agora é a vez também da Praça Pastor Hélio Lourenço, ali no Góes Calmon. Tiraram o banco, quebraram tudo. Quer dizer, eu não sei qual é o sentido que você tem de você quebrar um equipamento público, você danificar, você destruir um equipamento público. Ali custou também o seu dinheiro. Não é? Esses ataques também a praças estão acontecendo com frequência. A prefeitura tem que tomar uma decisão, tomar providências. Já teve ataque na Praça dos Capuchinhos, que já foi também danificada, aqui no bairro da Conceição. A Praça Antônio Queiroz, no bairro de Fátima. A Praça da Piedade, na Califórnia. Titio Brandão, lá no Pontalzinho. A Heitor Farias, na Mangabinha. E agora a Praça Pastor Hélio Lourenço, ali no Góes Calmon. Então, é preciso que as pessoas respeitem o patrimônio público. Para que fazer isso? Que ideia, que cabeça de idiota. Você destruir um equipamento. Isso faz parte, isso é para o seu bem-estar. Você tem que saber o que é, o que significa cidadania. É para todo mundo, não é só você não, que tem direitos. Você tem direito, os outros também têm. Seu direito termina quando começa o do outro. Não faça isso, a gente já tem poucos equipamentos públicos assim, tem poucas referências históricas, né, sobre a nossa cidade, sobre Itabuna. Então, por quanto você vai e destrói? Por que isso? Não. Essa questão de vandalismo tem que ser realmente, continuar sendo investigada. O patrimônio público tem que ser preservado e principalmente fiscalizado e protegido. Pérola. Olha, Toné, quando a gente fala, né, no patrimônio público, em pessoas que depredam, pessoas que destroem, acabam... Qual é o interesse de acabar com o patrimônio lá e quebrar as coisas? Por que isso? É uma praça gente, olha a imagem aí, o banco no chão, essa praça aí foi recém-inaugurada, tava lindo, eu passava ali, inclusive... É a do Góes Calmon, pastor Hélio Lourenço, né? Ali. Teve um episódio ali que eu fiquei muito feliz. Eu passei, eu acho que era um domingo à tarde ou era um sábado à tarde. Toné, tava colorido de tanta criança. Você via os menininhos correndo de patins, outro tava de patinete, uma menininha de bicicleta. Era tanta criança que fica uma cena tão linda brincando. Você olhava para a quadra, os adolescentes, adultos, todo mundo junto, reunido. Coisa que a gente nunca nem viu aqui na cidade. Há quantos anos a gente não vê isso? Primeiro, por conta da violência. Já começa daí, a gente tem medo até de sair. Segundo, porque as nossas praças não tinha nada interessante. Você vai levar um menino pra quê? Pra ficar olhando tudo destruído? Não dá, fica em casa, é melhor. Aí chega nessa praça aí, olha, essa do Cacau, tudo lindo, pintado, uma orla nova, uma imagem bonita. Aí uma coisa dessa, um elemento... E esse investimento custa dinheiro, é caro. É nosso. É com o seu dinheiro de imposto que você paga, impostos municipais. E sai do seu bolso também. Você vai, quebra e vai ter que refazer outra vez. Aí depois fala, porque a prefeitura, porque fala assim, né? Porque a prefeitura não faz nada, a fulana não faz nada. Como é que faz?
reforma a praça, entrega tudo bonitinho na mão do cidadão. Tudo o cidadão novo, vai e faz isso. Tudo arrumadinho. Tudo lindo. Isso é coisa e de é mais bicho. um espaço. Gente, eu vou lhe dizer, Itabuna, a gente não tem muito opção, não é, de lazer. Porque, e Léus tem, porque tem a praia, é uma coisa natural, tem mar, tudo você pode fazer, pode ir pra praia. Quando nada, você tem a praia. Você vai lá de graça, toma seu banho e vai embora pra casa. Aqui não. Aqui você tem que criar opções de lazer, principalmente para crianças. Então, se a prefeitura está investindo, tudo bem. Esse dinheiro realmente é importante para a população. É importante ter esses espaços. Agora vem um idiota, um imbecil. Você vai para quebrar, para danificar? Não. Aí não. Aí tem que ser punido, tem que identificar. Se tem câmera, identifica quem é que está fazendo isso. Porque não é. Está sendo uma coisa regular. Já falei, no bairro da Conceição, no bairro da Fátima, no Colifórnia, na Mangabinha, no Pontalzinho. Todas as praças já foram reformadas, requalificadas e agora estão sendo realmente alvo de vândalos. Olha, é uma coisa assim de enojar de fato, né? A praça estava linda, colorida de criança. Os comerciantes também, os ambulantes aí, Toné, que ganham. Sai todo mundo ganhando. E o dinheiro é nosso. A verba sai do meu bolso, do seu bolso, de você que paga o imposto. Aí chega um elemento como esse, destrói. Quanta coisa, Toné, destruída. Pega teu vaso do lixo e chuta. Um negócio que estava enficado no chão. Um concreto. Tiraram os vasos de lixo, tiraram bancos, não sei como consegue destarrachar aquilo. É chutando, é no ódio. É um ser humano desse. Tem o que na cabeça? Psicopata. Tem que ficar preso. Devia ficar preso. Não tem que tentar na rua. Ele faz mal, não é só equipamento, ele pode fazer isso até com uma pessoa. Uma pessoa não, um elemento desse. Você acha que quais são as características? Vamos lá. Uma pessoa que destrói o patrimônio público, tudo bonitinho, tá te machucando, tá te incomodando, te irritando. Por qual motivo esse banco? Essa caçambinha de lixo aí? O problema, viu, Pérola? Não tá nem no equipamento, o problema tá nele. Justamente, então. Dele. Qual é o problema? O negócio tá fazendo qual mal a vida desse cidadão? Qual é o problema, gente? O negócio tudo bonitinho da pessoa elogiar, admirar, sentar. E usufruir, né? Pra quê? Chutar, ó, quebrar. Aí pra cidade tá feia, né? Aí pra cidade tá destruída. Agora, não como no caso do busto, que levaram, que era realmente pra derreter tudo, o busto, né? E para ganhar dinheiro. Mas pegaram o receptador numa casa de ferro velho. Aí um estabelecimento de ferro velho, acho que na Avenida Itajuípe, conseguiram pegar. Esse receptador também tem que ir para cadeia. Porque o problema não é o cara que está roubando cabos elétricos, está roubando essas coisas para ir vender, não. Vende para alguém. Tem alguém que compra. Tem quem compre. Esse receptador é que tem que ir preso também. É crime. O mais importante é ele. Não é o que rouba para ele. Porque chega lá um valor irrisório. Ele vende até, se for noiado, vende para comprar droga. Sim, mas o receptador, ele que compra, essa pessoa, esse indivíduo, esse elemento que compra, ele é que deve ser culpado, ele que deve ser punido, mais ainda do que aquele que rouba. Exatamente, né? Se tem crime, é porque tem quem compre, é porque tem quem financie. Essa é a questão. Esse tipo de coisa de ferro velho, de estabelecimento, de comércio, de peças usadas, essas coisas, tem que ser mais fiscalizado pelo pessoal da própria prefeitura. O próprio município, poder público, é que tem realmente que fiscalizar, identificar esse ferro velho. O senhor trabalha aqui, como é que é? O senhor tem um alvará, como é isso? O senhor trabalha com que tipo de material, com isso, com aquilo, com peças usadas de carro, disso? Precisa saber o que é que tem aí, investigar tudo. Tem que ser, para saber quem é que está comprando isso. Esse negócio de cabos elétricos é um absurdo. Até em hospital não está roubando, como roubaram o dia do Manuel Novaes. Os serviços de oncologia pediátrica tiveram que ser suspensos por causa de roubo de fios elétricos. Tiveram problema lá, não pôde operar, teve que interromper o serviço. Gente, mas a cabeça mas o comprador desse material, esse aqui é que tem que ir para a cadeia. Exatamente, né? Quando você compra algo, esse daí é um crime de receptação, de algo roubado, furtado. Então, eu acho assim, que os dois são criminosos iguais, tá? Porque se não tivesse quem comprasse, não ia ter quem roubasse. Então, se não tivesse quem fornecesse a droga, não ia ter quem usasse.
Se não tivesse quem comprasse, ainda ia tem ter outro que vender. aspecto. A pessoa também compra esse tipo de coisa. Não é, o que compra o objeto do furto, sim. E o que vai lá comprar, que vai usar? Né? Pior ainda, né? Pior ainda. E também em comercialização também de motos também é muito frequente isso, Perola. Muito, motos roubadas que eles tiram tudo, né? E levam para vender. Então, a pessoa que vai lá, não, você vai no ferro velho, você acha. Se às vezes você vai numa loja, você tem tal peça, falando no caso de carro mesmo, a de automóvel, diz, não, eu não tenho não, mas você vai no ferro velho tal que tem. Aí você vai lá, você não sabe a origem, eles não lhe dão nota, não dão nada. Você vai lá e compra, mas aquilo ali pode ter sido objeto de furto. Você não sabe, você compra. Mas você não sabe, mas se você compra, você está sendo conivente, você está sendo cúmplice também. A pessoa também que compra objeto usado nessas casas, nessas lojas, estabelecimentos, ou em casa de receptação, vocês também têm culpa no cartório. Exatamente, até porque o crime, Toné, só existe, por quê? Porque é como se fosse uma indústria. Eu digo que é como se fosse uma indústria. Se tem quem compre a droga, vai ter quem vende, porque o dinheiro vai rodar. Se tem quem vende o objeto furtado, roubado, tem o dinheiro para chegar, tem nas mãos certas de quem vai cair. Então, como que vai acabar? Tem que ter fiscalização. A fiscalização tem que ser mais intensa e periódica, Pérola. Chega hoje, aí daqui a um ano volta de novo, tem que estar sempre constante, olhando tudo. E vigiando, fiscalizando. Eu já falei, tem que olhar que tipo de material você trabalha, isso. Ah, tem outro material. Não, esse material aqui não consta do seu alvará. Você trabalha com esse material. Você está vendendo material que não consta aqui no seu alvará, que você pode vender. Então, tudo isso tem que ser visto pelo pessoal da fiscalização, da prefeitura, do poder público. Exatamente, né? Eu acho que a Guarda Municipal deveria fazer, né? Esse papel, desempenhar esse papel, cuidar das nossas praças, porque foram recém-inauguradas, entregues aí para a população, a quem queira fazer o bom uso e a quem faça desse modo aí, né? Dessa forma que é inadmissível, inaceitável. A pessoa roubar do busto uma figura que ficava exposta ali. Histórica, mas nem sabe nem quem é Firmino Alves também. Ah, esse povo é terrível, né, Toné? É complicado. Agora, olha, nessa quarta-feira, gente, além de ser uma quarta aqui com o PQP, com Entenda Direito e, claro, com o TV News, nessa quarta-feira também a gente volta aqui a falar, então, sobre Bolsonaro. Bolsonaro e outros réus têm até essa quarta-feira para apresentar, então, as alegações finais no julgamento, então, da trama golpista. Então, assim, né, ele tem até essa quarta-feira para apresentar, então, ali as últimas alegações. A gente sabe que isso vem desde o que aconteceu ali em 8 de janeiro, foram 144 réus, 100 deles presos realmente na cadeia, na prisão, e outros 44 em prisão domiciliar. Então essa é a última etapa antes do julgamento, quando os ministros, então, da primeira turma decidirão se os acusados serão condenados ou absolvidos. O julgamento deve ser, então, em setembro. Mas eu acho que vai ser estendido. Já estão falando em prorrogar que esse julgamento poderá ser estendido para 2026. Aí já fica muito próximo às eleições, que vão ser em outubro. Veja bem, já estão querendo estender. A gente não sabe o que é que vai dar nisso. Para o governo, eu acho que não é interessante prender Bolsonaro agora. Prender, eu digo, em regime fechado, que ele está em prisão domiciliar. Pediu agora uma liberação, autorização ao Supremo, a Alexandre de Moraes, para fazer exames médicos e foi autorizado. Mas se for condenado a regime fechado, isso vai ser ruim para o próprio governo. Eu sempre digo, a polarização, que não adianta correr, está polarizado, ou é Bolsonaro ou é Lula, não tem para onde correr. Então, essa polarização, se Bolsonaro for preso, Lula não tem com quem bater boca. Olha, a Procuradoria-Geral da República, PGR, e a defesa do Tenente-Coronel Mauro Cid já apresentaram, então, os documentos. A PGR pediu a condenação de todos os integrantes do grupo. Em relação a Bolsonaro, o Procurador-Geral, Paulo Gonet, afirmou, então, que ele foi o líder da organização criminosa. O
principal articulador e o maior beneficiário dos atos antidemocráticos. E segundo ele, Bolsonaro usou o aparato estatal de forma dolosa para atacar instituições e o processo eleitoral, contou com o apoio de setores estratégicos das Forças Armadas e do alto escalão do governo e buscou permanecer no poder de forma ilegítima, enfraquecendo então a democracia. A defesa de Mauro Cid pede, então, ali a absolvição e o perdão judicial. Apresentou, então, aí as conclusões no final de julho. Os advogados dele, então, afirmaram ali que ele agiu cumprindo ordens superiores sem intenção de atentar contra o Estado democrático de direito. E o que são essas alegações finais? Essas alegações finais, elas são memoriais escritos em que o acusado e a defesa resumem o processo, analisam provas e reformam argumentos pela condenação ou absolvição. No caso, o prazo começou com a PGR, passou para a defesa de Cid, que pôde então se manifestar antes de poder, então, ter fechado o acordo de colaboração. E agora termina com a defesa dos demais réus. Como um dos acusados, o general Braga Neto, que está preso, os prazos correram normalmente durante o recesso judiciário. Agora, encerrada essa fase, o processo poderá ser pautado para julgamento na primeira turma do STF no segundo semestre. E o colegiado pode, então, absolver os réus se entender que não houve crime ou que eles não participaram dos atos. Condenar, aplicando apenas individualizadas, conforme o envolvimento de cada acusado e, em ambos os casos, as partes podem, então, recorrer ao Supremo, Tonezinha. Tá difícil. Eu acho que o problema é que eu digo, Bolsonaro pode ser preso, mas vai se estender. Ele vai continuar em prisão domiciliar até o próximo ano. Segundo se comenta nos bastidores do próprio STF, que esse julgamento dele, a condenação dele só sai no próximo ano. Exatamente. Vamos esperar, pagar para ver. Agora aguardar, né? Mas chegamos ao fim, Tonezinha, do programa de hoje. Um bom dia, boa tarde para vocês. Vem aí o Alerta Cidade. TVI, 20 anos. Até a próxima. Um beijo carinhoso. Amanhã a gente retorna a partir das 10 horas, tá? A nossa programação você confere canal TVI Oficial 24.2 ou através, então, aqui do www.tviplay.com.br. Entra lá, segue a gente também no Instagram. Um beijo especial, te encontro amanhã, viu? Amanhã a partir das 10 horas. E vem aí Alerta Cidade de Newton Santos. Beijo, beijo, beijo.